जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतना करता पुरख निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत आजुनी सैभं गुरु प्रसाद। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत आजुनी सैभं गुरु प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत आजुनी सैभं गुरु प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। Começa agora o programa Crianças do Século XXI. Um programa que traz informações, orientações, esclarecimentos a respeito das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. A família, a educação, o desenvolvimento, a saúde segundo a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Com a apresentação e produção de Carmen Mírio e Marcelo Cirim. Olá, boa tarde. Mais um programa Crianças do Século XXI, aqui hoje nessa sexta-feira. E vamos dando início aqui no estúdio Chico Xavier e na Rádio Vivência Espírita. Então, boa tarde para todos vocês que estão aí nos ouvindo. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio, Carmen e a todos os nossos ouvintes. Nós vamos entrando no ar com o patrocínio e agradecimento do Instituto Safira, um espaço de cursos, constelações e vivências para o seu desenvolvimento pessoal. Concerto de Cura, um projeto de música para o bem-estar com os músicos Edu Gomes e Ciro Pinheiro. E o nosso programa, vale lembrar que ele é retransmitido pela Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina e a Web Rádio Sementes do Amor do Mato Grosso do Sul pelo YouTube. E estamos no mês de Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio. E hoje teremos a presença de uma pessoa ilustre, né, Carmen? Bom, especial pra gente, que a gente gosta muito dela. É uma amigona nossa de muitos anos já. Ela trabalha, ela é voluntária, né, no Centro de Valorização da Vida, no CVV. É a Sandra Góes, ela é psicóloga. E ela vai falar um pouco pra gente desse tema, vai trazer aqui pra gente conversar a respeito disso, da prevenção de acidente, né, da valorização da vida, que é isso que esse mês representa. É falarmos sobre isso, trazer esse tema de uma maneira que realmente possa auxiliar as pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Então, boa tarde, Sandra, tudo bem? Boa tarde, Carmen, Marcelo, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Ô, Sandra, então vamos lá. Eu acho que é legal você... Como é que você entrou para o CVV? Faz muito tempo que você trabalha lá. Como é que é esse processo? Porque me parece que tem todo um processo bem, vamos dizer assim, profundo, né? De você ter treinamento, uma série de coisas para você poder trabalhar, né? Bom, eu na época que eu entrei, já vou completar 11 anos, né? Agora em outubro. E quando eu procurei, eu estava buscando um trabalho voluntário e eu vi um chamado, né, aqui na minha cidade sobre o CVV e eu me interessei. Aí eu participei de um programa de seleção de voluntários, né, onde a gente é colocado a par do que é esse trabalho, do que se espera do voluntário, a gente faz treinamentos, né, para que você perceba o que é que vai ser
esperado de você nesse trabalho, né? Então, é muito necessário que seja feito, né, esse processo seletivo, que é uma seleção tanto de nós para o trabalho, como do trabalho para a gente, né? Porque às vezes a gente também não se encaixa no trabalho, no que é esperado do voluntário, né? Dentro do CVV. E essa seleção, Carmen, é bom lembrar que ela não acaba nunca, né? A seleção não, esse aprendizado, porque a gente está sempre em constante aproveitamento, sabe? Fazendo cursos, né? Se reciclando, aprendendo mais, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem condição de ajudar o outro, mais a gente consegue ter essa empatia para com o sofrimento do outro, né? Então é muito importante todo esse trabalho, que o CVV nos proporciona, né? Esse aperfeiçoamento, vamos dizer assim. Que bacana. E aí você é preparada, aí depois você já começa a atender. Como é que é assim o dia a dia, né? Como é que quando você começou, como é que foi isso? Então, quando eu comecei, né, há quase 11 anos atrás, nós tínhamos um número fixo que atendia Bauru, né, e aqui a pequena região. E essa ligação era cobrada, né? Então quem ligava tinha um custo da ligação, né? Depois a gente passou para o número 141 durante um tempo, que aí abrangia um pouquinho mais, né, a nossa regional aqui. E agora, desde 2018, se eu não estou enganada, nós estamos com um número nacional, que é o 188, que agora as ligações são gratuitas, né? Esse número foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde e não temos mais cobrança de ligação, né? A pessoa pode ligar de qualquer lugar, de qualquer aparelho, né? Mesmo do celular sem crédito, que ela consegue falar. Olha que legal isso, hein? Que maravilha. E o CVV já tem quantos anos? Eu acho que me lembro disso aí desde que eu era menina, eu acho que muito tempo já, né? Sim. O CVV, o ano que vem, Carmen, completa 60 anos de atendimento no Brasil. Que coisa legal, hein? Puxa vida, que trabalho lindo. E aí, Tempo, né? conta então pra gente como é que é, porque assim, é centro de valorização da vida, né? Então, eu penso que nesse Setembro Amarelo, o que a gente tem que focar muito é isso, né? É valorizar a vida, não é? É impedir, né? Fazer com que as pessoas não cometam esse ato, quando elas começam a pensar a respeito disso. Como é que vocês trabalham lá? Como é que funciona isso, né? Dentro daquilo que você pode falar, né? Certo. Bom, o trabalho do CVV é prestar apoio emocional, tá? Então, nós somos treinados para dar esse acolhimento para a pessoa, recebê-la do jeito que ela está naquele momento, né? Sem julgar, sem criticar, né? Proporcionando um ambiente seguro, porque todas as ligações são sigilosas, a gente não tem nenhum tipo de identificação dessa chamada, então não temos como identificar essa pessoa, nem de onde ela está falando, nada, né? E a pessoa também não precisa se identificar, então ela não precisa nem dizer o nome dela, se ela não quiser. E ela vai encontrar ali uma pessoa, um outro ser humano, né, que vai estar com ela durante esse momento de desabafo, onde ela pode falar das suas dores, das suas tristezas, das suas angústias, sabendo que tem alguém ali junto com ela nesse momento, tá? Então, esse é o trabalho que a gente oferece, né? Essa escuta empática e ativa, porque às vezes a gente fala, mas vocês só escutam, não é isso, é uma conversa, mas respeitando o que o outro nos traz, né? A gente em nenhum momento é invasivo nessa conversa, né? Como a gente está acostumado no dia a dia. Se a gente vem contar um problema, a gente já está pensando numa solução para aquele problema, não é? A pessoa veio pedir minha opinião, eu já estou pensando lá, o que eu acho que é melhor para ela fazer. E lá dentro do CVV não, né? A gente participa dessa conversa,
né, disso tudo que a pessoa está trazendo, mas de uma forma respeitosa, de uma forma compreensiva, procurando compreender aquele momento que a pessoa está vivenciando. Que bacana, né? Isso é bem importante, né? Porque é legal que você falou, a pessoa não precisa se identificar, a ligação dela não é identificada, enfim, pode ligar lá e falar, porque às vezes as pessoas não têm coragem, né? Ou as pessoas não têm para quem falar, ou até mesmo não tem, sei lá, dizer alguma coisa que passa pela cabeça, que não tem coragem de falar para ninguém que está do lado. Então é um trabalho muito bacana esse, né? Que legal, que bacana isso, muito muito importante, né? E assim, né, além do número 188, nós também fazemos atendimento por e-mail. Então, a gente recebe muito e-mail. Se a pessoa acessar o site do CVV, né, que é o cvv.org.br, tem lá a opção de mandar um e-mail que também tem o mesmo tratamento, né? Não há identificação de forma alguma. A diferença é que se a pessoa quiser, ela continua conversando com o mesmo voluntário, né? O que não acontece no telefone, porque o telefone cai numa central e aí é distribuído para aquele voluntário que está disponível naquele momento, né? E é importante dizer também que funciona 24 horas, né? Ah, que bacana. Então, sempre tem alguém ali para estar conversando, para estar acolhendo essa pessoa. E também atendemos por chat. E alguns postos, agora não por conta da pandemia, né? Mas alguns postos atendem presencial também. Olha, que bacana. Isso não tinha, né? Porque isso é uma coisa mais nova. Porque começou no telefone, né? Pelo telefone, né? Agora já está ampliado, né? Que bacana. De todas as maneiras, isso aí já dá para... Muito bom. Má, tem participações aí? Tem participações, mas sempre lembrando que nós estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal da Rádio Vivência Espírita. Se você não é inscrito no canal, então fica o convite para você se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Sempre quando tiver um programa novo, você é o primeiro a saber ali, né? O YouTube avisa você, né? Embora às vezes o YouTube dá uma... né, tem alguns probleminhas, mas sempre o pessoal tem recebido, então se inscreve e participa aqui junto dessa família da Rádio Vivência Espírita. E também estamos ao vivo na página do Facebook da Rádio Vivência Espírita e também das Crianças do Século XXI. Então também, se você não segue a gente lá, pode nos acompanhar por lá também. Nós temos aqui a participação do Aécio César, mandando um ótimo programa para todos, paz no coração. Pétalas de Aruanda também mandando boa tarde. A Lia Lira mandando boa tarde a todos. Érica Leandro, boa tarde do Rio Grande do Sul. Aliás, um grande abraço para todos do Rio Grande do Sul. A Lia Lira comentando, né, um número fácil, 188. Realmente, né, um número bem fácil de se memorizar, é muito importante isso. A Deila Márcia também mandando um olá, boa tarde a todos. Luiz Ramos, nossa querida 01, levando o nosso CVV a todos. Apoio emocional, ligue 188. É isso aí, o pessoal incentivando, participando. Então participe junto com a gente, mandando sua pergunta, mandando seu comentário. E também você pode compartilhar esse link ao vivo com amigos, conhecidos, grupos, enfim, que sempre tem pessoas que precisam desse tipo de conhecimento. Com certeza. Ô Sandra, e então o que mais que você pode assim trazer para a gente, né? Porque as campanhas, por exemplo, que o CVV faz dessa valorização da vida, principalmente em Setembro Amarelo, é mais reforçado nesse mês? Ou o ano inteiro existe essa campanha? Porque realmente, né? Isso é uma coisa que o Setembro ele é lembrado, mas essa campanha tem que permanecer 365 dias por ano, né? Porque isso acontece a todo momento, né? A campanha foi instituída em setembro por conta da data, né, estipulada pela Organização Mundial da Saúde, que estipulou dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, durante todo o mês de setembro é feita essa campanha, né, do Setembro Amarelo, onde a gente busca conscientizar mais as pessoas sobre esse tema, conversar mais, né, falar mais sobre, para que as pessoas possam entender um pouco mais desse assunto e possam saber que elas não estão sozinhas, que elas podem buscar ajuda, né, seja no CVV, que a gente tem no CVV como um primeiro passo,
né? Onde a pessoa pode se colocar sem medo, né? Sem receios de ser julgada, de ser criticada. E isso pode ser um primeiro passo para que ela perceba que talvez ela precise de um tratamento profissional, que ela precise buscar, né, algo que vá ajudá-la a melhorar, né, naquele momento que ela está vivenciando. Então, essa campanha, ela deveria acontecer o ano todo, né? O esforço que a gente faz em setembro é para que a sociedade também abrace essa causa, né? Porque quando a gente sabe mais sobre o assunto, a gente consegue identificar melhor o que está acontecendo ao nosso redor, né, Carmen? Sim. Então, para quem tem um pouco mais de informação, ficar mais atento na sua casa mesmo, com seus familiares, no seu local de trabalho, né? Aonde você estiver, você pode ter esse olhar mais atento para alguém que pode estar em sofrimento e que às vezes não, né, passa desapercebido, né? Se a gente não se dispor, vamos dizer assim, a ir de encontro a essa pessoa, né? Porque muitas vezes a gente só pergunta, né? Tudo bem? A pessoa fala, tudo bem, né? Mas você tá vendo que não tá tudo bem, É né? verdade. E aí, de repente, se a gente conseguir ter esse olhar mais empático e falar, poxa, aquela pessoa não está legal, deixa eu perguntar se eu posso ajudar de alguma forma, né? Uhum. De repente, a gente abre um espaço onde essa pessoa se sinta mais valorizada e sinta que possa confiar, né? Que ela pode se abrir. E isso ajuda a aliviar essa tensão, né? Desse momento que ela está vivenciando. Então, esse é o nosso trabalho que a gente propõe, né? A gente usa muito no CVV a expressão do copo cheio, né? Então, as situações vão acontecendo na nossa vida, né? A gente vai se decepcionando, vai tendo frustrações, vai ficando bravo, com raiva, né? Magoados com isso, com aquilo, e esse copo vai enchendo. Sim. E às vezes acontece uma outra situação que faz esse copo transbordar. E aí pode ser o problema, né, da pessoa começar a pensar que a vida não vale a pena, que a melhor solução seria ela ir embora daqui, né, que ela não é importante para ninguém, que ninguém se preocupa com ela. E aí começam esses pensamentos suicidas, né? Então, quando a pessoa tem a chance de conversar, de desabafar, a gente diminui um pouco essa quantidade aí no copo, diminui essa pressão, essa angústia, ou essa ansiedade, e a pessoa tem mais um tempo para respirar, para repensar, né? Esse é o nosso trabalho. E que é importante isso, é a atenção, né? Muitas pessoas, a gente sempre está falando desse fato da pandemia, né? Esse momento da pandemia é que muitas vezes e muitas pessoas se descobriram com uma certa tristeza, depressão, né? Porque na loucura da vida, a gente levanta de manhã, sai, corre, faz isso, faz aquilo, é criança na escola, é não sei o quê. Então, enfim, 1000 coisas para fazer. Quando deu a pandemia, que todo mundo parou, teve que parar, começa a perceber quanto a gente precisa de tratamento, né? Porque às vezes vem aquela, né, uma coisa esquisita que a pessoa começa a sentir porque tá parado, já não tá naquela agitação toda. Então é um momento em que as pessoas precisam de olhar para si e também, se a pessoa estiver bem, olhar para os que estão em volta. Porque muitas vezes a gente não percebe isso na correria do dia a dia, né? Então, a gente sempre foca aqui nas crianças e nos adolescentes, nos jovens, e que as famílias estão aí. Então, assim, qual é a mudança de comportamento que fez com que alguém possa ter pensado, ou está pensando, ou está tentando fazer, né, dentro dessa linha? Então, é importante isso, né? Nesse momento, eu acho que todo mundo deu uma parada nesse 1 ano e meio aí, né? Eu acho que a gente saiu do piloto automático, né? Fomos obrigados, né, a olhar para a gente, a olhar para a nossa família, a estar mais próximos, né, Carmen? E não foi muito bom para muita gente, não. É né? verdade. A gente sabe que, né, teve muitos problemas aí, né? Isso trouxe... Por quê? Justamente porque nos obrigou a repensar, né?
aquilo que não estava bom, ou que a gente achava, como você disse, né, na correria do dia a dia não dava tempo de parar e olhar com mais atenção, né? E a pandemia não, fez justamente todo mundo parar e né, fomos obrigados a avaliar o que estava acontecendo em nossa vida nesse momento. E assim, a gente percebe que os jovens, né, as crianças e os jovens sentiram muito isso também, né? Sim. Porque ficaram dentro de casa, quase que fechados ali, sem a convivência com os amigos, né? Então isso também trouxe várias questões, eu acho, aí de problemas, né? Que talvez eles já estivessem enfrentando e talvez não tivessem percebido ainda, né? Que as coisas, eu acho assim, deu uma, vamos dizer assim, ficou mais em evidência, né? Aquilo que antes a gente conseguia disfarçar, né? Agora as coisas estão mais às claras, vamos dizer assim, não dá muito para a gente falar que está tudo bem, né? Sempre. É verdade. Você percebeu, assim, um aumento depois da pandemia de ligações ou de atendimentos? Você perceberam isso? Sim, assim, as pessoas ligam, né? E, assim, a gente tem muitas ligações, Carmen. A gente tem em torno, no país todo, de 10 mil a 12 mil ligações por dia. Nossa, né? Então, é muita gente ligando, muita gente procurando atendimento, né? E muita gente nessa fase falando da questão da pandemia, né? De estar sozinho, de não poder ver os filhos, né? De se sentir isolado, muito angustiados. Aí ligam para poder conversar um pouco, né? Para saber que tem alguém ali do lado que vai poder ouvi-los, né? Dar um pouco de atenção. Então, isso aconteceu bastante, sim, durante a pandemia. Porque tem também o problema dos idosos, né? Tem muitos idosos também em casa que não podem receber os filhos, que não, né? Tem todo aquele medo. Então, também é uma forma, né? De repente, ligar para o CVV, trocar uma ideia, sei lá. Porque ficar sozinho, sem ninguém, dá um baque, né? De repente, a gente fala, nossa, e agora o que vai ser de mim, né? Exato. E aí poder compartilhar com alguém, né, isso que está acontecendo, né, naquele momento, dos seus sentimentos, né, o que você está sentindo naquele momento, ajuda a diminuir essa tensão, né, essa ansiedade e as pessoas ficam melhores, né, vamos dizer assim. Falar, a gente tem esse slogan, né, no CVV, falar é a melhor opção, né? Ô, Sandra, mas é assim, ó, falar é uma ótima opção, mas ser ouvido é melhor ainda, né? Porque não adianta a gente falar e não ser ouvido, né? Às vezes as pessoas falam e ninguém ouve. Né? Você sabe que a gente ouve muitas pessoas dizerem isso, né? Nas ligações, tipo assim, às vezes adolescentes, né? Meus pais não me entendem, não me ouvem, parece que eu estou falando outra língua, porque eu quero falar disso e eles, né, acham que não tem nada a ver. Ou então, adolescentes que estão se sentindo um pouco depressivos, né, e estão desanimados e não têm vontade de fazer as coisas, e os pais acham que é frescura, né, mimimi, né, e você não percebe o sofrimento, que algo ali não está bem, né? Com certeza, Eles reclamam muitas vezes de não encontrar dentro de casa mesmo alguém que possa realmente ouvir, parar para ouvir. né? Verdade. Porque tá todo mundo sempre ocupado, né, fazendo alguma coisa, seja o pai ou a mãe que fique mais com esse adolescente, com essa criança, está sempre ocupada com alguma coisa. Então, às vezes vem falar e você fala, não, agora não dá, fala depois, ou depois a gente conversa, e esse depois não chega, e essa angústia vai aumentando. É verdade, é verdade. Muito importante isso. Mas tem participações aí? Tem algumas participações, só deixando, né, para o pessoal dar um like aí pra gente, para fortalecer o nosso canal aí, que é importante para nós, né? E tem algumas participações e perguntas já, né, para nossa convidada de hoje, que é a Mara Souza participando. Boa tarde, Carmen, Marcelo e Lúcio, e convidada. A terapeuta holística Érica Dantas mandando boa tarde a todos, e a pergunta do Aécio:
Muitos dizem que depressão é frescura. Onde começa a frescura e termina a depressão, que para muitos ela não existe? Então, né? A gente precisa mudar esse olhar para a depressão, né? Porque durante muito tempo foi isso. Quando é um adolescente que está se sentindo assim, a gente fala, é mimimi, é preguiça, adolescente é assim mesmo, né? Só quer ficar isolado, quer ficar trancado no quarto dele, não quer participar das coisas. E a gente ouve muita, né, fala equivocada nesse sentido, que é falta do que fazer, que é falta de Deus, né? Quantas vezes a gente ouve as pessoas ligando e reclamando disso, né? As pessoas não me entendem, elas acham que eu tenho que ir para a igreja, que eu tenho que procurar o que fazer, não consegue compreender os meus sentimentos, né? O que eu estou sentindo naquele momento. Então é importante a gente lembrar que depressão é uma doença, né? Não é algo inventado, é algo que está ali, precisa de tratamento, e tem tratamento, né? Só que muitas pessoas ficam sofrendo por ter essa crença ainda de que não é uma doença, que não tem tratamento, ou que o tratamento sai, vai passear, que isso passa, né? Vai fazer alguma coisa, se ocupar com alguma coisa, que isso vai passar. E às vezes não passa, não é? Geralmente não passa, precisa de um olhar mais atento, precisa de um tratamento, de um acompanhamento, com psicólogo, com psiquiatra, às vezes precisa entrar com medicação, dependendo do grau, né, de que se encontra essa pessoa. Então a gente precisa desmistificar também a depressão, né? E assim, Marcela, a gente sabe que a depressão é um dos transtornos mentais que mais levam ao suicídio. Olha só, é um dos fatores de risco, né, para o suicídio. Então, você imagina uma pessoa que está sofrendo, né, sei lá, às vezes ela nem sabe dizer por que é, né, não aconteceu nada específico. E aí também a gente tem que ter esse olhar para entender que o suicídio ele é um processo. É um processo longo, muitas vezes, de sofrimento. Então, aquela pessoa vem num constante, sabe? De coisas negativas acontecendo, dela não se sentir bem, dela não saber lidar com as situações, né? E aí, talvez não encontre a compreensão que ela precisa ou a orientação para buscar um tratamento. E isso vai fazendo o quê? A pessoa vai se fechando cada vez mais, se isolando, deixando de fazer o que ela gosta, né? E aí, de repente, a gente não percebe isso. E para a pessoa começar a ter esses pensamentos suicida, é um passo, né? Dali a pouco ela está pensando, poxa, ninguém se importa comigo, eu queria dormir e não acordar nunca mais, eu queria, né, que as coisas mudassem, que fossem diferentes, eu queria me sentir bem, mas eu não consigo, então eu acho que não tem mais jeito. Então, todos esses pensamentos vão se tornando uma constante na cabeça da pessoa. E daí também já é um momento que, se ela não receber ajuda, ela passa para o próximo passo, que é a ideação mesmo, né? Disso ficar muito mais forte dentro da cabeça dela e ela passar a tentar pensar como é que eu vou fazer isso, né? Tipo assim, já é isso que eu tenho que fazer. Agora, como é que eu vou fazer isso? Passar para o planejamento de como vai tirar a sua própria vida, né? Então, se a gente consegue identificar esses sinais no momento, nessas fases aí, a gente pode oferecer ajuda e a gente pode resgatar essa pessoa, né? E ela pode se recuperar e voltar a ter prazer pela vida, não é? Agora, se a gente acha que é besteira, que não merece atenção, que quem fala que vai fazer não faz, esse é um grande mito do suicídio, né? A gente acha que quem está falando que vai fazer é porque não vai fazer.
quem quer fazer vai lá e faz e não fala para ninguém. A gente sabe que não é assim. São crenças, né? São crenças muito ruins, né? Isso, sim, e que a maioria das pessoas trazem, porque não tem o conhecimento, na verdade. Sim. Então, o que a gente sabe, né, por pesquisas, de cada 10 pessoas que se suicidaram, 8 deram algum tipo de aviso, né? Uhum. Então, olha só, é muita gente, Muita não gente. é? Que a gente se a gente tivesse com um olhar mais atento, nós poderíamos oferecer ajuda, Sim. poderíamos dar a mão, estar ali ao lado, percebendo que aquela pessoa está num momento frágil, né? E precisando de ajuda. Com certeza. Com certeza. Tem uns bannerzinhos aqui umas mensagens que eu achei bem interessante, que aí entra dentro disso que a gente está falando, que o Aécio falou, é frescura e tudo mais, né? Uma coisa é adolescente, né? O adolescente ele está passando, querendo ou não, por um luto, né? É o luto da perda da infância para a idade adulta. Então, assim, ele tem muitas perdas que está acontecendo, ele não está entendendo o que está acontecendo. É lógico que ele vai sentir uma série de coisas. Dentre elas, pode até ser uma tristeza, uma depressão e até pensar em suicídio para acabar com aquela dor que ele não sabe de onde vem. Mas tem uns quadrinhos aqui que são muito legais, que são as crenças, né? São crenças muito fortes. Então, a gente sempre ouve assim, olha, eu apanhei quando era criança e não morri, né? Então, eu apanhei quando era criança e não morri. E aí, sim, não morreu, mas precisa hoje de antidepressivo. Não morreu, mas confunde violência com afeto. Não morreu, mas ainda não sabe lidar com sentimentos como raiva ou tristeza. Não morreu, mas se sente inseguro. Não morreu, mas acredita que bater é uma forma de educar. Então, é como se a gente precisasse de quebrar esse padrão de crenças, de que às vezes, esse menino, essa menina precisa de uma surra, porque eu apanhei, não aconteceu nada, e aconteceu sim, só que é óbvio que de formas diferentes, né? Então, quantas pessoas têm muitas dificuldades hoje, exatamente pelo sofrimento que teve na infância, nos antigamente, né? Antes do ECA, antes do Estatuto da Criança e Adolescente, que a criança não tinha direito, nem adolescente, e que hoje está sequelado, tem uma série de sequelas, né, emocionais. E às vezes traumas seríssimos, né? E às vezes a pessoa não tem nem noção, né? Da onde Nem vem noção. isso. Né? Exato, tá ali no fundo do baú, né? Aquilo tá Exato. querendo sair. Exato. É muito Mas forte. isso fica ali, né? Trazendo essa dor, essa angústia, esse sofrimento. E é o que eu disse, né? Muitas vezes a pessoa não sabe identificar o que está causando tudo isso, porque é um monte de situações. Sim. Né? Não é uma coisa pontual, são várias coisinhas, muitas vezes, que foram se juntando na vida dessa pessoa. Às vezes desde a infância, como você está dizendo, né? Problemas em casa, de relacionamento, depois vai para a escola, de repente sofreu bullying, né? Sei lá. Aí as fases da adolescência, onde o jovem fica, às vezes, alguns não, mas outros sim. Sim. Para alguns é muito complicado a adolescência, né? Essa descoberta da sexualidade mesmo, quanto sofrimento, sabe? Quantas pessoas a gente atende em conflito por conta disso, porque não teve uma orientação, ou porque não se compreende, sabe? Não entende o que está acontecendo, né? Consigo mesmo, e aí tem medo de falar, sabe? Então, tudo isso vai causando dor, né? E vai levando, muitas vezes, esse adolescente a achar que a solução pode ser acabar com a vida, né? Que é mais fácil, né? Isso. Que é mais fácil. Mas tem participação aí que eu vi que já tem bastante. Tem a Lia Lira perguntando o seguinte, aqui em São José dos Campos, o CVV é bem atuante, contribui com o hospital psiquiátrico e um ambulatório que vai além da escuta terapêutica. Em todo o Brasil também é assim? Aí em São José tem o Ana Júlia, né? Isso. Francisca Júlia. Francisca Júlia, isso. Inverti o nome. Que é um hospital que está dentro do guarda-chuva do CVV, né? Do Centro de Valorização da Vida. Infelizmente, não é assim em todos os locais, né? Que eu saiba, só tem esse hospital específico, né?
Então, nas outras cidades, o que tem são os postos do CVV, né, que podem estar atendendo presencialmente e fazendo algumas ações na sociedade também, né? A gente tem rodas de conversa, Cinecer, que é levar para a comunidade algo, né, para ser trabalhado, sabe? Também temos esses trabalhos feitos pelo CVV. E aí a gente tem que contar com a rede de apoio do SUS, né? O CAPES, as UBSs, né? As Unidades Básicas de Saúde, para poder dar um suporte, aí, um atendimento maior quando a pessoa precisa, né? De tratamento médico. Muito bom. Fala, Mar. Bacana. Tem a Ana Alves mandando boa tarde a todos e a Tairine perguntando o seguinte. Ela está dizendo assim, adorando ouvir vocês. No CVV, vocês perceberam um aumento no número de atendimentos por conta da pandemia ou se manteve? E se vocês têm algum método que contabiliza o índice de atendimento? A gente não tem, né? Assim, a gente só contabiliza em números, mas isso é o CVV nacional, tanto é que é o número que a gente tem, né? De 10 mil a 12 mil ligações por dia são atendidas. É só essa estatística que o CVV faz. A gente como a gente não pergunta nada para a pessoa e ela não tem que dizer nada, então a gente não sabe, né? A faixa de idade que ela está, a gente não sabe quantos homens, quantas mulheres são atendidas, né? A gente não tem essas estatísticas. A gente sabe que atende pessoas, né, jovens, por conta de muitas vezes eles dizerem, e a gente percebe que está conversando com uma pessoa jovem, né? Por conta também do linguajar, do assunto que eles trazem, mas a gente não tem essa estatística de qual a idade, né? Qual faixa de idade que mais procura, né? Uma estatística que a gente tem é que, e isso é um dado da Organização Mundial da Saúde, que a maior faixa de onde acontece o suicídio está entre 15 e 29 anos. Nossa, então, super pega jovem. aí os jovens, né? Uma grande parte dos jovens. E essa faixa já está baixando aí para as crianças, né? Crianças a partir de 10 anos aí já estão entrando nessa estatística. Que a criança também se suicida, tá? Sim, é triste demais, né? Muito triste, mas acontece sim. E é por isso a importância da gente falar sobre isso, né? Para que as pessoas se conscientizem mais sobre o assunto, se interessem em saber como pode ajudar, né? Que conheçam o trabalho do CVV, porque muitas vezes a gente pode indicar o trabalho, né? Eu não sei o que fazer ou não conseguiu ajudar, mas de repente eu vou falar para a pessoa, olha, liga lá, quem sabe, né? Você conversa um pouco, desabafa, consegue melhorar, né? Então, só já saber que existe esse tipo de acolhimento, acho que já é uma grande coisa, você poder indicar para alguém, né? Com certeza. E ter alguém, né, para te ouvir, para, sei lá, para acolher, mesmo que seja à distância, né? Mesmo que seja pelo telefone, eu acho que já é uma coisa muito boa, né? Importante. Sim, com certeza. Deixa eu te perguntar, Sandra, uma coisa. Aí é uma opinião sua, né? Com a tua experiência, com a tua bagagem, vamos dizer assim, né? A gente sabe que, pelo que você está comentando, isso é muito importante, para que a pessoa chegue num processo de suicídio, são vários componentes, né, que podem fazer com que ela possa chegar até lá. O que você entende ou pensa, ou sei lá, enfim, tem como opinião com relação ao componente espiritual? Você acha que isso existe, isso influencia? Como é que você vê isso, na tua opinião? Olha, eu acho que influencia sim, né? Eu até assim, pela minha experiência
enquanto psicóloga, né, enquanto psicoterapeuta, né, reencarnacionista, tal, eu percebo essa influência, né, muitas vezes nessas ligações, no conteúdo dessas ligações, né, às vezes as pessoas dizendo assim que percebem também que sentem isso, mas não sabem explicar, né? E às vezes não consegue que outra pessoa entenda o que está acontecendo com ela, né? Essa questão muitas vezes de ouvir vozes, né? E essas vozes dizerem algo para essas pessoas fazerem, né? Então, o que é isso? Se a gente for olhar só para o lado tradicional, vamos dizer, da psicologia e da medicina, pode ser, é um esquizofrênico, né? Mas, para a gente que tem um olhar um pouco mais ampliado, pode estar tendo uma influência, sim, espiritual ali, né? Mas dentro do trabalho a gente não tem como fazer nada, né? A gente vai acolher essa pessoa da mesma forma que qualquer outra pessoa que ligue com qualquer outro assunto, né? Com qualquer tipo de assunto. A gente conversa sobre qualquer assunto que essa pessoa esteja interessada, né? Queira falar. Tá? Importante, né? Porque a obsessão é algo realmente que tem... Porque hoje, com a Organização Mundial da Saúde, tratando disso, né, dentro da qualidade de vida, o que é saúde, né? E a medicina hoje tem bastante, muitos médicos falando a importância da introdução da espiritualidade no tratamento da saúde, ela é muito importante, né? Então eu acredito que isso não vai demorar muito, porque é importante também que a pessoa tenha, mesmo, não importa a religião, mas uma conexão com o espiritual, né? Para que ela não fique só nessa terceira dimensão, porque senão parece que não tem saída, né? Não tem solução. E o suicídio, por exemplo, é como se assim, vai acabar tudo, vai parar tudo e acabou, né? A semana passada nós trouxemos aqui o Flávio Ferreira e ele falando a respeito disso. Ele tem um canal no YouTube chamando Além do Suicídio, né? Além do Suicídio. Além do Suicídio, onde ele fala desses casos de psicografias de pessoas que desencarnaram e a importância de saber que não acaba aqui, né? Então, lógico, a gente ainda vai chegar lá, né, Sandra? Eu ainda tenho esperança que a gente ainda possa falar de reencarnação, sabe, de uma série de coisas de uma maneira muito tranquila, sem a gente precisar de ficar pisando em ovos, né? Mas mesmo que não se fale a respeito disso, mas que se tenha fé, sabe? Jesus é o símbolo de fé, assim, quase que unânime, né? Então, assim, de linkar essa pessoa para Jesus, né? Eu não sei, eu acho que, sei lá, embora a gente seja um país laico, a gente já sabe tudo isso e tal, mas eu acho que num tratamento a gente abordar esse tema, não sei, lógico, no CVV como é isso, né? Mas eu acho que no consultório eu tenho falado muito disso, sabe? Eu recebi um menino ontem com depressão, conversando com ele, você percebe que o menino tem mediunidade, e aí eu perguntei a religião, perguntei se ele poderia fazer todo dia uma oração, ou conversar com Deus, ou ler o Evangelho. Eu comecei a falar isso para ele, porque isso também é um caminho de cura. Né? Então não adianta a gente só ficar no remédio, eu acho que precisa de algo além, porque é esse algo além que vai resgatar as pessoas para algo realmente que é a vida, né? Que nós estamos aqui, nós somos seres espirituais, né? Então eu acho que é importante também, mas é óbvio que devagar, né? Nós estamos tentando isso daí, né? Exatamente. Eu concordo com você, sabe? Eu trabalho nessa abordagem também, né? Então, em consultório, eu consigo ter essa visão, né? Mas no trabalho do CVV, a gente não traz essa questão, né? Porque, mesmo assim, que a gente realmente não traz, nós não fazemos nada, nós estamos ali para acolher aquela pessoa. Então, se essa pessoa quer falar sobre a religião dela, sobre as crenças dela, sobre o que está incomodando, o que está acontecendo, a gente vai ouvir, né? A gente vai acolher essa pessoa. Mas a gente não vai dar nenhum pitaco ali, né? A respeito disso ou daquilo, que eu acho isso, eu acho aquilo, não. Né? Ali eu sou a voluntária, então a voluntária está ali para acolher, para
proporcionar um ambiente seguro para que essa pessoa possa desabafar. Eu Né? acho que é, Se sinta eu acho que é por isso que o CVV tá tanto tempo aí, né, Sandra? ato, Porque é porque não tem nenhuma apartidário, né? Não tem nada discriminação, disso. né? Exato, Carmen. Não tem, a gente não faz nenhum tipo de discriminação, né? Nem em relação a assuntos, né? Ah, não, sobre isso a gente não pode conversar. Não, a gente pode conversar, né? Sobre Legal. qualquer assunto que esteja incomodando. Se está causando algum tipo de transtorno, de sofrimento para aquela pessoa, de angústia, nós podemos conversar, sim. Né? Legal, muito bom. Fala, Lúcio. A gente já precisa ir pro comercial já. Ah, então tá bom. Mas, ô Sandra, seguindo um pouco dessa linha, mas você sente que as pessoas ainda têm esse lado da dificuldade de falar, mesmo você estando lá abertos para poder ouvir, ela tem dificuldade ainda em falar sobre essa relação espiritual, se abrir nesse sentido? Você sente isso? Você fala no atendimento do CVV? Isso. Olha, eu acho que sim, as pessoas às vezes não compreendem, né, o que está acontecendo com ela. Né? Ela fala do sofrimento, do que está... É interessante você observar assim, né? Às vezes a pessoa liga, tem muitas pessoas que ligam e não falam, tá? Não falam nada, às vezes. Ficam lá uns minutos, em total silêncio, não dizem nada, né? Outras pessoas ligam e desligam, né? Outras pessoas ligam chorando, muitas vezes. E aí até você espera a pessoa se acalmar, né? Se ela quiser falar, a gente tem todo esse cuidado, né? Para deixar a pessoa à vontade. Mas ela só vai falar se ela quiser, né? Então, o que a gente... E a gente sabe isso por conta também do feedback das pessoas, né? Então, tem pessoas que falam assim, olha, eu ligo para o CVV faz 10 anos. Então, e nas primeiras vezes que eu ligava, eu desligava, porque eu não tinha coragem de falar. Então, foram várias vezes que eu liguei e desliguei, quando eu ouvia a voz do voluntário eu desligava, até eu ter coragem de falar o porquê que eu estava ligando, o que estava acontecendo comigo, né? Então, a gente entende que cada pessoa está num nível, vamos dizer assim, de entendimento dela mesma, né? Do que está acontecendo com ela, se a gente vai poder ajudar ou não, né? Às vezes as pessoas ligam e não sabem o que vão encontrar, né? O que é que a gente faz ali. Então, às vezes as pessoas ligam querendo um conselho, né? Elas contam a história e depois falam para você, o que você acha? O que eu faço? Né? E agora? Eu te contei tudo, e agora? O que eu faço? Né? O que você acha que eu faço com isso? Então, ali não é o nosso papel dizer para a pessoa o que é que ela tem que fazer, mesmo porque seria muita arrogância nossa, né? Saber o que é melhor para o outro, em qualquer situação. Imagina numa situação dessa, onde eu estou conversando com a pessoa por telefone, né? Ali, talvez, sei lá, 15, 20 minutos, eu tenho a solução para o problema dela. Um problema que ela está vivenciando sei lá há quanto tempo e não encontrou uma solução, como é que eu posso achar que eu sei o que é melhor para ela? Então, a gente tem muito isso claro dentro do CVV. Nós não somos resolvedores de problema, né? Mas a gente vai olhar o que está causando esse problema para essa pessoa, que sofrimento está causando para ela. Então, o nosso foco é sempre a pessoa. O sentimento dela, não o problema, né? Muito Porque legal. a gente sabe que o problema, ela vai ter que resolver uma hora ou outra, ela vai encontrar a solução para aquilo, né? Mas naquele momento o que a gente precisa dar é esse acolhimento, é fazer essa pessoa sentir que ela não está sozinha, que ela pode contar, né, com o voluntário ali para desabafar, para falar tudo o que ela sente vontade de falar, né, que como você disse, Carmen, às vezes ela não tem com quem falar isso. E às vezes, né, eu já atendi pessoas que me disseram assim, olha, isso que eu estou contando para você, eu não conto nem para minha terapeuta. E olha que eu faço terapia faz tempo, não tive coragem de contar para ela ainda. Então, eu percebo assim, eu acho que o fato de ser um trabalho anônimo, por a gente estar ali... sabe, de igual para igual, tratando a pessoa com respeito,
né, procurando compreender aquilo que ela está passando naquele momento, né, sem julgar, sem criticar, sem falar para ela, olha, você devia fazer isso ou aquilo. Não, simplesmente ir acolhendo, né, proporcionando esse momento, faz com que a pessoa se sinta, sabe, mais segura de si, de saber, poxa, alguém me compreendeu, alguém me ouviu, né, Carmen? É verdade. Às vezes a gente conversa com alguém e você sabe que a pessoa não ouviu nada do que você falou. Tá nem aí, Não é? E ali não, né? O nosso treinamento é para isso, para que a gente esteja por inteiro ali em cada ligação, né? Que a gente possa estar junto com essa pessoa durante esse momento todo. E Muito pelo tempo bom. que ela precisar. Muito bom isso, né? Um serviço maravilhoso. Então, rapidinho? Vamos Então, lá. um minutinho só, a gente já volta. É rápido. Já voltamos. O programa Crianças do Século XXI volta já. Vila Engenharia. Pensando em construir e reformar? Consulte Vila Engenharia. Construindo com qualidade. Instituto Safira, o lugar que vai ajudar você a encontrar os caminhos para uma nova consciência e reconexão com seu propósito de vida. Cursos, atendimentos, vivências. Rua Dr. Tito Roberto Liberato, 83, 5º andar, sala 501. Edifício Oregon Business Center, São José dos Campos, São Paulo. Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras, às 8h30 da manhã. Programa Seja Mais Feliz. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12-3921-3009. Programa Crianças do Século XXI. Apresentação Carmen Mírio e Marcelo Sirim. Então, retornando aqui novamente ao programa, falando desse tema tão importante, nesse Setembro Amarelo, né? Falando sobre o CVV, Centro de Valorização da Vida, com a psicóloga Sandra Góes, lá de Bauru. E falando, ela já trabalha há 11 anos lá. E trazendo para nós uma série de informações muito importantes, né? E uma delas que eu quero deixar aqui também, que é o telefone, que é 188, né? No Brasil inteiro, que é um telefone que é 24 horas, que ninguém paga por ligar, como as pessoas são ouvidas, a gente estava falando isso, né? Porque às vezes a gente quer falar, mas não tem gente que tá ouvindo, e aí como é importante ter alguém para ouvir aquilo que você tem para dizer. E muitas vezes o grande problema das pessoas é esse, né? Não ter para quem falar. Opa! Na verdade, é assim, a gente pode falar, né? A gente fala com os amigos invisíveis, você pode falar com quem você quiser. O problema é ser ouvido, é ter essa consideração do outro, né? E eu acho que isso é o acolhimento que o CVV traz nesse trabalho. E a gente estava comentando aqui no intervalo, um trabalho que dura há 60 anos, gente. É muito tempo, né? Um trabalho voluntário, um trabalho... Imagina que coisa mais linda esse trabalho permanecer durante tanto tempo, né? Eu fico pensando quantas pessoas foram beneficiadas ao longo desses 60 anos, né? É um trabalho, é uma missão. Quer dizer, de vida. a gente não... É uma conta que as pessoas não fazem. Verdade. Mas que a gente tem que agradecer, né? Nossa. Que se não fosse esse canal, né, Sandra? A Sandra apareceu aí pra gente. 60 anos de pessoas salvando pessoas, ouvindo, auxiliando, ajudando as pessoas a, de repente, não interromperem as suas vidas e seguir em frente, de repente até crescendo, sendo melhor, né? É bem interessante isso. Grandeza de trabalho. Sim, e uma média de 10 mil pessoas, né? 10 mil que você falou? Você imagina, por dia, 60 anos, faz uma conta aí, meu Deus do céu, né? Fazer por, né? É muita gente, né? É uma humanidade aí de trabalho muito, muito bacana. Nossa, fantástico.
É que, na verdade, o trabalho também ele foi crescendo, né, Sim. Carmen? Esse que a gente tem hoje, porque antes a pessoa tinha que pagar a ligação, né? Então, muitas vezes, a pessoa não tinha esse recurso, né, para pagar essa ligação. Então, a gente percebe que aumentou muito depois que fomos para o 188, que foi gratuito, né? Teve um aumento significativo aí. Sim, né, com nas certeza. ligações. Mas é maravilhoso, né? E tem mais participações aí, Má? Tem algumas participações. A Tairine, né, comentando que da resposta da pergunta. A Marisete Espada mandando boa tarde a todos. O Luiz Ramos dizendo o seguinte: no CVV temos também o GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Aliás, eu gostaria até que a Sandra comentasse a respeito desse GAS, desse trabalho, né? Como é que é esse processo, né? Não sei se ela pode falar um pouquinho pra gente. Olha, eu conheço poucos, eu sei o que é o trabalho, mas eu não participo desse trabalho, né? Mas é um grupo que presta apoio para os sobreviventes do suicídio, tanto a pessoa que tentou e sobreviveu, quanto aos familiares, né? É um grupo de apoio mesmo, né? Mas esse é presencial, tá? Então, alguns locais, né, onde tem o posto do CVV e tem esse grupo formado, esse é um dos trabalhos que são oferecidos para a sociedade, né? Bacana. É bom, né? Porque A querendo ou gente não não, tem quem tentou precisa de um suporte e a família, querendo ou não, precisa também de um apoio muito grande por conta de uma situação ou de um suicídio que infelizmente vingou, ou uma própria tentativa mesmo que não vingou, mas não é só a pessoa que precisa do apoio, né? É a família que precisa entender também todo esse processo. Exato, e esse grupo faz esse trabalho, né, de acolhimento desses familiares, dessas pessoas, né, para trabalhar essas questões, né? Porque a gente sabe, Marcelo, que a pessoa que tentou suicídio uma vez, se ela não tiver apoio, sabe, se ela não encontrar esse apoio, a chance dela tentar novamente e muitas vezes conseguir aumenta em 3 vezes, né? Nossa, muita Então, coisa. a pessoa precisa, a gente precisa ter esse olhar mais cuidadoso, né, para com o outro, principalmente para quem já tentou uma vez, né, e aí é toda uma rede, né, porque, por exemplo, a pessoa tenta o suicídio, vamos dizer, uma adolescente, vai para um hospital, alguma coisa, de repente nem os profissionais de saúde estão aptos a dar esse acolhimento, né, eu vou falar, nossa, estava querendo chamar atenção, porque senão tinha feito de outro jeito, né? As pessoas ouvem muitas coisas nesse sentido, sabe? Que fazem ela se sentir pior, né? Muito pior. Não ajuda em nada, né? Então, se esse trabalho chegasse até os profissionais de saúde também, as pessoas que prestam esse primeiro socorro, já ajudaria bastante, né? Maravilha. Tem aqui a participação aqui de algumas pessoas, ali a Lira, né? Que, inclusive agradecendo a Tairine pela pergunta. E a Ana está fazendo uma pergunta aqui para você, Ana Alves. Gostaria de saber se os voluntários passam também por atendimento psicológico. Isso é bem interessante também de saber. Olha, a gente não tem esse trabalho lá dentro do CVV, né? O que a gente tem é assim, tudo que é feito dentro do CVV é decidido em grupo, né? Nós somos um grupo, então esse grupo se fortalece. Nós temos reuniões todo mês, né? Um mês reunião de grupo com grupos menores, onde a gente estuda, onde a gente pode conversar sobre as nossas dificuldades, né? E a gente tem num outro mês uma reunião geral de todos os voluntários, onde a gente pode se conhecer melhor, se fortalecer no trabalho, né? Então, esse apoio que a gente tem dentro do nosso grupo. E o CVV também oferece muitos cursos que ajudam a gente nesse processo mesmo de autoconhecimento,
Então, apesar de não termos, assim, psicólogos, né, profissionais ali disponíveis para atender a nós, voluntários, nós temos toda essa rede de apoio através dos cursos que são proporcionados, né, para o voluntário. Então, a gente está sempre se autoaperfeiçoando, se autoconhecendo, para que a gente consiga ir se melhorando também, né? E percebendo as suas próprias questões, as suas próprias dificuldades, muitas vezes, no atendimento, né? Isso a gente consegue conversar nas nossas reuniões, quando estou tendo dificuldade em atender um determinado assunto, né? Alguma coisa ali tá me dificultando esse atendimento. Então, a gente tem condição de conversar sobre isso e a gente se apoiar mutuamente. Porque também tem o fato de vir em casos também que a pessoa que atende precisa lhe dar conta, né, Sandra? Porque às vezes tem coisas muito pesadas, né? Exato. Então, precisa... Eu acho que até por isso que talvez a gente tenha assim, uma rotatividade grande de voluntários, né? Porque, como eu disse lá no começo, a gente uma seleção, né, também da pessoa para o trabalho. Porque tem pessoa que realmente não se encaixa, porque não dá conta, né, Carmen? Porque se você não estiver bem, você não vai dar conta de estar ali, sabe, inteira para outra pessoa. Né? Verdade. Porque às vezes são situações muito difíceis mesmo que a gente pega, né? Às vezes ali da pessoa falando que está prestes a cometer um suicídio, né? Ou está ali pronto para fazer. Então, a gente precisa ter esse autocontrole, né? Um autoconhecimento também do que é o trabalho, né? A gente saber que eu não sou responsável pela vida do outro também, né? Porque isso acaba sendo um peso, né? Se a pessoa está falando para mim que vai se matar, eu sou obrigada, eu tenho que salvar aquela pessoa. Não, eu tenho que fazer o meu melhor para que ela consiga desabafar e aliviar essa tensão que ela está sentindo naquele momento. E provavelmente repensar, né, sobre as questões que estão fazendo ela pensar no suicídio. Então, o nosso trabalho, ele tem as suas restrições, né? E hoje mais ainda, porque se uma pessoa me diz que está, sei lá, que está em cima de uma ponte, que vai pular, eu não sei de onde ela está falando. Eu não sei em que cidade ela está, em que estado ela está, não sei nada disso, não tenho como saber. Como é que eu vou conseguir... ajudar, sabe, né? Não tem como. Intervir de uma outra forma, a não ser conversando, tentando tranquilizar, né, proporcionando todo esse acolhimento para que a pessoa consiga falar dessa dor e talvez esvaziar esse copo aí e não fazer, pelo menos naquele momento, né? É verdade. Se pelo menos naquele momento eu conseguir fazer com que essa pessoa repensasse essa decisão, muitas vezes, eu já me dou por satisfeita, sabe? Porque eu não tenho como saber se ela fez, depois que ela desligou o telefone. Se ela fez, se ela não fez, se ela conseguiu ficar melhor ou não com o meu atendimento. A gente não tem esse feedback, né? A gente não tem como ter. Não tem como saber o que aconteceu, né? Não. Poxa vida. Então, a gente precisa acreditar que o outro é capaz de conduzir a vida dele da melhor forma possível. Que ele Senão dá conta, né? Que ele dá conta, né? Exato, cara. É bem Senão difícil. a gente não se importa. Não aguenta. Porque é engraçado que entra bem as ordens do ajuda do Bert Hellinger, né? Que a gente só pode ir até aonde o outro permite, eu só posso ir aonde eu posso fazer, até onde eu posso, né? E sem invadir o outro e respeitar o destino do outro, que é a coisa mais difícil, porque a gente já quer se envolver, já quer ir lá salvar, e não é isso, né? Eu acho que não, isso a gente não está ajudando em nada, a gente está se emaranhando mais com a pessoa e não é nada disso. Então, é bem difícil mesmo se manter neutro nessa história, né? Ajudar sem se envolver. É bem, bem difícil mesmo. Muito interessante. Quer falar alguma coisa, né? Não, tranquilo. Não, belezinha? Fala, Marco. A Carmen que me passou um livro aqui do Evangelho segundo o Espiritismo.
E ela abriu aqui, acho que ela não quis ler porque a letrinha é pequena, né? Não, e É bom também que a você voz diga. dele é melhor que a minha, Não, né? eu tô com Locutor de rádio, não tô né? com minha voz 100%, né? Mas enfim, vamos lá, né? Se eu tossir aqui, vocês sabem que, né? O trecho que ela abriu aqui foi do Homem de Bem, que eu acho que tem um pouco a ver, né, com aquilo que nós estamos falando. Então, um trechinho aqui que eu acho que é interessante. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete, em todas as coisas, à sua vontade. O homem de bem, ele tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. E sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar, né? Então é uma reflexão, né, que querendo ou não, a Sandra que atende bastante no CVV essa questão das pessoas com as dores, né, dores da alma, muitas vezes, que a gente, pelo menos aqui, interpreta dessa forma, são justamente situações em que a pessoa ela precisa falar sobre essas dores, né? E eu acho que é todo um trabalho para que a pessoa, de repente, olhe para isso e consiga se sobrepor, né, a essas dores que não são fáceis, né, Sandra? Sim. E assim, a gente acredita que colocar isso para fora, quando alguém me liga, né, para contar algo que está acontecendo com ela, por mais desorganizada que ela esteja, ela precisa buscar uma organização ali para poder me contar a história, para que eu possa compreender o que está acontecendo com ela. E a gente sabe que esse processo já faz parte da cura, né? Já ajuda a pessoa, às vezes, a se ouvir, a ouvir o que ela está falando, como é que ela colocou tal situação, né? Então, já começa aí uma ajuda, né? Que a própria pessoa às vezes não percebe, mas na hora que ela está colocando, que ela está falando sobre os problemas e tal, e a gente está ali acompanhando, né, junto com ela, e a gente está devolvendo para ela o que a gente compreendeu daquilo que ela falou, isso já é um processo, um começo, eu acho, o primeiro passo de um processo de cura, né? Com certeza, Já ajuda. com certeza. Já ajuda bastante. E mesmo porque, como você vai ouvir, ela vai falando e ela mesma vai se ouvindo, e muitas vezes ela mesma tem um insight, alguma coisa para ela falar, nossa, o que eu estou falando? Ou entender, né, esse processo, né, que também é muito importante, né? Exato. Porque se a pessoa não fala, ela fica com ela mesma, né, Carmen? Só ruminando, Sim. né? E aí ela não sai daquilo. Né? É muito difícil sair sozinha de uma situação assim onde você não vê saída. Então, quando você compartilha com alguém, nossa, é um alívio eu poder falar aquilo que estava aqui me angustiando, né? Já proporciona um alívio só por você falar, né? Exato. E compartilhar com outra pessoa. Então, esse é o foco do nosso trabalho, né? Proporcionar isso para outra pessoa. Com certeza. E tem uma coisa que é importante, que me vem agora assim, de lembrar o seguinte, nós não somos seres para ficar isolados, né? Então, o fato de eu ter uma outra pessoa para, pelo menos, me ouvir, né? Pelo menos estar ali, sabendo que ela está com uma atenção com aquilo que eu estou falando, já é alguma coisa meio que curativa, né? Já é um processo, é um caminho para falar, nossa, tem alguém que está me ouvindo mesmo que não me conheça, mas está me dando atenção, está tendo uma consideração comigo. Eu acho que isso é muito importante, né? É o terapêutico mesmo, de fazer com que o outro, porque ficar falando sozinho ou não ter ninguém para desabafar, para falar, nós não somos assim. Então a gente viu essa pandemia, como a gente precisa dos outros, né? A gente estava passeando outro dia aqui, andando, tinha fila para tudo que é lado agora. Acho que nunca as pessoas quiseram tanto uma fila, né? Para ficar conversando com outra pessoa. Então, assim, aquilo que a gente reclamava antes, naquele isolamento, agora a gente quer ver gente. A gente quer abraçar as pessoas. Então, assim, nós somos seres que necessitam dessa conexão, né? É como se a nossa energia, junto com a energia do outro, faz um movimento, né? Ficar sozinho não é uma coisa nada agradável. Então, esse trabalho, mesmo que ele seja de uma maneira
remota, e hoje a gente já percebeu que os tratamentos que a gente faz, quanto tratamento terapêutico a gente está fazendo pela internet e funcionam, né? Exato. Então, assim, também o fato de ouvir o outro, de sentir, de emanar energia para o outro, ele capta, né? Então funciona muito, né? Então já é uma coisa muito boa, né? Isso é muito bom. Olha, já são 18 horas e 10 minutos. Você vê como passou rápido? É rapidinho, Tem gente. tem uma pergunta da Lia Lira que eu acho que é também interessante. Ela falou que em 61, ano que ela nasceu, que ela não se lembra, mas ela entendeu que o CVV é internacional. Ele é internacional ou ele é só aqui no Brasil, Sandra? Olha, o CVV é aqui no Brasil, né? Centro de Valorização da Vida no Brasil. E outros países têm alguns outros trabalhos também voluntários, né? Nesse molde. Tanto que o CVV se inspirou no trabalho dos Samaritans, né? Da Inglaterra, lá na década de 60, quando foi instituído aqui, né? A gente se espelhou lá no trabalho deles, que estava sendo feito lá. Então, existe sim. Eu sei que nos Estados Unidos tem até um trabalho que é um pouco mais, vamos dizer assim, de ação, né? Eles monitoram, as pessoas ligam, ou a própria pessoa que está tentando praticar o suicídio, ou pensando, ou alguém que fala sobre alguém que, né, que sabe que vai tentar o suicídio, e eles ficam ali no telefone, mas eles já mobilizam uma equipe de suporte para ir até o local, né? Então é um outro tipo de trabalho mais efetivo, né, de realmente ir lá e salvar a pessoa, né, com médicos, com pessoal para resgatar essa pessoa ali, para prestar esse socorro, né? Mas aqui no Brasil a gente não tem, não. É só o CVV nesses moldes que eu coloquei, tá? Ah, maravilha. É importante, né, a gente saber, porque, querendo ou não, o mundo depois da pandemia não está sendo o mesmo, né? E a gente precisa de olhar para essas questões, né? Porque todo mundo trancado em casa, eu acho que isso, né, a gente começa a refletir muito sobre como é nos outros países e tudo mais, né? Mas bem interessante, né, cara? Muito bom, muito bom. Tem mais alguma participação aí? Porque senão a gente já vai concluindo aqui. Podemos concluir, né? Que muito bom o assunto, viu, Sandra? Muito bom, Sandra, mesmo. É importante legal. isso que você está trazendo para a gente do CVV, não só a história, mas a tua experiência, como é que é de fato atender, né? Porque eu acredito que muita gente acha que o CVV talvez seja só aquela coisa da pessoa que quer se matar, mas a gente vê que não é só amplo, isso, né? A coisa é muito mais ampla, o acolhimento ele é muito mais amplo, né? E uma coisa extremamente profissional. Na verdade, a gente assim, vamos dizer, uma porcentagem mais ou menos que a gente imagina que seja, né, das ligações, em torno de 10% dessas ligações são de pessoas falando realmente que estão pensando em suicídio, que vão fazer, né, que vão praticar e tal. As outras pessoas estão naquele processo que eu falei antes, né, do sofrimento, da angústia. Então, é por isso que é prevenção, né, porque a gente está proporcionando um ambiente onde essa pessoa possa falar desse sofrimento antes de que ela passe para outra fase, né? De começar a pensar no suicídio como uma possível solução para o problema dela. Então, enquanto ela consegue falar, diminuir essa tensão, se tranquilizar, baixar um pouquinho essa ansiedade, ela está repensando, né? Está tendo mais um tempo aí, né? Com certeza. Bacana isso, né? Bacana. Muito, muito bom. Muito bem. A Lia Lira falou alguma coisinha aqui? Dá uma olhadinha Não, ali. só agradecer a Sandra, né? E eu também quero agradecer a Sandra, né? Já fazer a minha parte aqui. Lembrar que eu conheci a Sandra em curso, né?
A gente já estudou junto, você foi monitora também no curso. 2013 isso aí, nossa, faz Não tempinho foi já. bastante tempo, a gente se conheceu ali e foi muito bacana, né? Porque a gente acabou meio que estreitando esse laço até hoje, né? E descobrir tanta coisa bacana que ela faz, né? Exatamente. Ô, Sandra, o CVV, ele deu uma outra visão no seu trabalho de psicóloga, né? Porque ele auxilia muito, né? Nos atendimentos do consultório, né? Ajuda bastante, né, Carmen? Porque você está em contato, assim, com o sofrimento do outro, né? E de perto, né? Apesar de ser pelo telefone, mas você está ali, quando você está ali junto com a outra pessoa, nossa, isso nos faz refletir muito, né? Sobre o nosso papel aqui mesmo, sobre o meu papel lá, né? Como voluntária, o meu papel como terapeuta, como pessoa, né? O quanto que isso agrega a mim como pessoa mesmo, né? De ampliar meu entendimento sobre o ser humano, né? Sobre essas questões que afligem tanto as pessoas, né? É verdade. Me ajudou muito, me ajudou a crescer, sim, com certeza. Muito bom. Então, Sandra, vamos a gente gostaria que você fizesse as considerações finais aí a respeito disso, né? O que mais que você pode deixar para as pessoas, que eu acho que é muito importante, né? Você já deixou bastante coisa aqui muito legal. E deixar teu contato também, né? O Instagram, né? Que eu acho que o Instagram hoje é a melhor coisa, né? E para as pessoas te procurarem, entrar em contato, alguma coisa assim. Tá. Uma coisa que eu deixei de falar quando a pessoa perguntou do internacional é assim, a gente atende pessoas, brasileiros, tá, que estão fora do país, né, que entram em contato muitas vezes através do e-mail, né, então isso é possível, tá? Se alguém estiver fora do país, né, e precisar de auxílio, pode entrar em contato também pelo site, né, o cvv.org.br, escolhe lá. A gente tem chat também, né, também dá para conversar ali pelo chat ou então mandar um e-mail, né, então a gente pode dar esse auxílio. A gente atende pessoas, assim, que estão fora do país, né, que muitas vezes estão sozinhos, né, em outros países, aí seja estudando ou trabalhando e às vezes também precisam desse acolhimento, né? Então, assim, o que eu queria deixar de mensagem é que a gente pudesse ter esse olhar, né, mais de perto, mais caloroso para com o outro, para quem está ao nosso lado, né, para que a gente se informe mais, procure se informar, saber mais sobre como prevenir o suicídio, né? O que está por trás, o que implica isso. Eu acho que quando a gente tem mais informação, mais conhecimento, a gente tem mais chance de ajudar quem está precisando e também de perceber quem é que está precisando de ajuda, né? Então, esse é um papel que eu acho que cabe a todos nós, cidadãos, né? Seres humanos, aí de olhar o outro com essa humanidade mesmo, né? De querer o bem do outro, querer estender a mão e poder ser útil ao outro, né? Com certeza. Bom, meu Instagram Gente, eu não uso... Facebook você tem? Tem, né? Sim, também uso tão pouco, mas eu tenho um site. Ah, que legal, legal. Então, o site Eu vou deixar o site que ele tem sobre o meu trabalho, né, de psicoterapeuta. Então, ele é o www.releituradavida.com.br. Lá tem todas as informações, né, sobre o trabalho e como a pessoa pode entrar em contato comigo. Ah, que bacana, hein? Muito bom. Maravilha. Bacana, só para dizer que eu achei aqui o teu site aqui, eu vou compartilhar com o pessoal, que é bacana. Legal. Só repassando então, releituradavida.com.br, tá? Bem legal aqui, eu acabei de acessar aqui.
E se vocês quiserem procurar a Sandra, sei lá, para uma terapia, alguma coisa, enfim, né? Hoje ela tá à online dá pra fazer disposição, tudo, né, Sandra? online dá para fazer muita coisa, então, de novo, né? releitura-da-vida.com.br, depois eu deixo na descrição do vídeo, quando eu terminar a live aqui, eu deixo lá pro pessoal que quiser conhecer mais do trabalho seu aí. Lúcio? Gratidão a todos e também não só pelo trabalho da Sandra, mas pela grandeza do trabalho do CVV. Muito bom. Eu que agradeço, viu, a oportunidade de poder estar aqui compartilhando com vocês, né, um pouco sobre esse trabalho que aí é tão importante hoje em dia na nossa sociedade. Né? Com certeza, com certeza. Má? Acho que é isso, né? Só agradecer a Sandra mais uma vez. Lembrando que essa live fica gravada aqui no nosso canal no YouTube da Rádio Vivência Espírita. Você pode assistir depois e compartilhar com amigos, conhecidos, pessoas que você sabe que esse conteúdo vai ser importante para ajudar ela em alguma situação. Participe junto com a gente no canal da Rádio Vivência Espírita, se inscrevendo, ativando o sininho para receber as notificações, deixando o seu like para fortalecer, que aí o YouTube vai entender que mais pessoas podem acessar esse conteúdo. Isso é importante, né? Principalmente quando a gente fala do CVV, né? E, claro, não sei se o Lúcio tem algum recado aí também para a gente fechar. Não, não lembro. Acho que não. É, porque sempre tem algum evento, né? Não, hoje não tem evento. Não, bacana. Então acho que é isso, cara. Então, maravilha, Sandra. Quero te agradecer. Foi muito bom mesmo. Achei que, nossa, muita informação bacana, né? Auxiliar as pessoas que estão ouvindo a gente e levar, né, esse conhecimento para outras pessoas. Sempre a gente vai encontrar alguém que falou alguma coisa, já temos essas informações que eu acho que ajuda muito, né? Esse é o objetivo desse programa, de levar esse conhecimento dos profissionais que vêm participar para trazer, para auxiliar mais as pessoas, né? Então, gratidão para você e amanhã a gente se vê, né? E gratidão a todas as pessoas aqui que participaram com as questões, com as perguntas. Então, gente, deixa o seu likezinho lá, participa e compartilha o nosso programa, né? Que eu acho que ele é importante e relevante, principalmente com relação às crianças e adolescentes. E esse assunto de hoje que a gente abrangeu bastante, mas que também temos que olhar para as crianças que, como a Sandra disse, a partir de 10 anos de idade já estão aí, sabe, praticando ou tentando, né, o suicídio, que é uma coisa muito triste. E o número de pessoas dos 15 aos 29 anos, que é o maior número de pessoas que cometem suicídio. São jovens mesmo, com tudo para, né, uma vida inteira pela frente, interrompendo aí e sabendo que muitos de nós, com esse conhecimento, pode auxiliar essas pessoas que necessitam. E lembrando, se você tiver em alguma situação que você precisar de alguém te ouvir, ajuda, 188. Né? Deixar bem claro esse número aí, porque é importante. Trabalho muito importante. Então tá bom, Sandra. Então gratidão para você, gratidão por todos os que ouviram e participaram aqui. E bom final de semana para vocês. Mais um programa Criança do Século XXI. E sexta-feira que vem nós estaremos aqui com mais um tema que vai ser o último tema do mês com relação à prevenção do suicídio. Então, beijo para vocês do coração e até mais. Trabalho de vocês também, viu, pelo programa, né? Muito bacana. Bom. Obrigada, Sandra. E fica aí pra gente tirar fotinho, hein? Fica aí que nós vamos tirar foto, tá bom? Então, gente, beijo pra vocês. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira.